para você que acompanha a TVJC, começando mais um debate especial sobre a Copa América, competição que chega na sua reta final, última semana de Copa América, com as duas semifinais já definidas, Chile e Peru hoje, nesta segunda-feira, amanhã Paraguai e Argentina. Brasil caiu fora no sábado, perdeu nos pênaltis para o Paraguai após 1-1 no tempo normal. Crônica de uma morte anunciada, Diego? Pois é, né? Um time que se satisfaz com 1-0 sobre Honduras, um time que se satisfaz com um jogo que só uma bola entra e o resto se defende. É uma crônica de uma morte anunciada. É um time que se vangloria porque tinha 10 jogos com vitória, mas que só ganha no aperto, só ganha no fim, ou só ganha sofrido, colocando 4 zagueiros no time. Então, era uma crônica de uma morte anunciada. Era um jogo que poderia acontecer, não sei se nas quartas, acho que foi um pouco precoce a queda nas quartas, até porque o Paraguai não jogou para derrotar o Brasil, como a Colômbia fez na fase de grupos, mas era um perigo é um risco que se corria de Dunga só jogar por uma bola, jogar por um resultado, por um placar. É difícil. Campanha fraquíssima, Júlio. Uma derrota para a Colômbia, uma vitória sobre o Peru no final do jogo, uma vitória também sem muito brilho contra a Venezuela e uma derrota nos pênaltis para o Paraguai. Muito abaixo, né, do esperado, até pelos amistosos. Então o Brasil, por mais que a gente soubesse que não tinha um time brilhante, mas pelo que o Dunga conseguiu nos amistosos, esperava-se um pouco melhor, pelo menos até a semifinal, cruzando com a Argentina, nem isso. Né? Analisando o retrospecto de Dunga, ele está com 88% de aproveitamento, se contar os amistosos, até a Copa América. Mas a Copa América ficou claro que a gente precisa de comando, a seleção mal treinada, a gente não tem uma safra melhor, acho que é a pior safra do Brasil, de toda a história, mas é preciso ter, já que você não tem jogadores individuais que resolvam, é preciso ter organização, é preciso ter alternativas e ter um time compacto, um time conjunto, coisa que o Brasil não demonstrou. Hoje no Jornal do Comércio, o Felipe Farias, companheiro que já esteve presente aqui no programa, que trabalha em veículos também, trabalha em esportes com a gente, fez uma matéria dizendo, comparando, dizendo que nada mudou de um ano para cá. Né? Esse mesmo diagnóstico que você falou se encaixa muito bem há um ano, quando o Brasil perdeu da Alemanha e da Holanda na Copa do Mundo. Um ano o Brasil ficou parado, Júlio? Eu observo muito pelo comando técnico. Claro que Dunga tem seus méritos na seleção, os números comprovam, os números são favoráveis a ele, mas eu acho mais pelo talento individual dos nossos jogadores. Mas não por uma filosofia de jogo, não pelo sistema tático definido. Eu vejo o mesmo Brasil do ano passado, esse ano. A diferença é algumas mudanças na defesa, mas nada pontual. A gente observa na Copa América mesmo, dos que ficaram no mata-mata, 5 ou 6 treinadores argentinos. Então, quer dizer, as pessoas estão buscando novas opções, novas metodologias de trabalho e o Brasil continuando na mesma. Dunga teve maus resultados no Internacional, depois que saiu da seleção e voltou à seleção. Então, qual o critério? Por que o Dunga? Por que não se mexe nada na CBF? Por que não tem um planejamento? Onde está o planejamento? Diego, acho que mudar a cúpula da CBF seria mexer demais, né? Acho que impossível, até porque não se tem nenhum poder para fazer isso, né? Só se o governo fizesse alguma intervenção na CBF. Então, em termos mais práticos, é hora de trocar o Dunga, colocar outro treinador. Que treinador seria esse? É parar com aquela coisa de serviço prestado, né? Filipão ganhou uma Copa, então ele volta porque ele é a salvação. Dunga foi campeão de 94, então volta que ele é a salvação. Não é, você tem que parar dessa coisa de serviço prestado. É treinador que vem para vencer, um treinador que tem uma postura de vencer, de botar o time para jogar. E não um treinador que espera 1-0 sofrido, ou então faz 2-0 e coloca 4 zagueiros para defender bola aérea. Então não é assim que a seleção brasileira se acostumou a jogar. É parar de achar que o passado vai fazer a gente ganhar sempre, é sempre o serviço que já foi. É pensar na frente, é pensar como os outros. Hoje, os 4 semifinalistas da Copa América têm argentinos no comando. Então a Argentina está na frente nesse sentido técnico, de estrutura, de pensamento, de saber jogar. Não só a Argentina, o continente, a gente não é mais nem o país do futebol, acho que não é mais nem o país do continente. Acho que a gente está atrás também de outros times aqui mesmo, no nosso continente. Então a gente tem que repensar muita coisa. Dunga, eu não sou um dos maiores defensores de Dunga, mas Dunga é o espelho do que a cúpula da CBF quer. É um cara brigador, é um cara que é raçudo, mas que não tem inteligência. É um cara que não sabe ser treinador. Ele sabe ir lá botar o time para ser raçudo. Vai ganhar de 1-0, vai perder de 1-0, vai perder nos pênaltis. Mas não é isso que o Brasil está acostumado a jogar. O que eu acho interessante é o seguinte, é que na seleção brasileira estão os melhores jogadores, os que vêm fazendo, ou se não é para ser assim, né? Os melhores jogadores que vêm se destacando no campeonato,
E com o treinador não é assim. A gente tinha um Tite que estava voando, que ganhou tudo, que era o cara da vez, não teve a chance. Acho que o Tite é muito questão política, né? O Tite é de um grupo que bate contra o Marco Polo Del Nero, então acho difícil, enquanto estiver essa cúpula na CBF, o Tite ter uma chance. Mas seria para você o treinador mais capacitado no Brasil? Ideal, era o ideal. Acho que naquela situação, tipo, de ter o melhor que a gente tinha no momento era o Tite. Era um cara que saiu do Corinthians, que se preparou, que foi para fora do país. Então era o cara que todos nós esperávamos que fosse, mas devido a essas divergências, não foi o escolhido. Hoje, há 3 meses de começar as eliminatórias, vocês trocariam o comando técnico? Não sei se agora vai fazer muita diferença, não. Agora, você já perdeu uma Copa América, você já lançou uma nova safra, que não é a melhor, mas já lançou uma nova safra de jogadores para ter experiência. Agora deixa ele passar mais um tempo. Se realmente não der certo, tira. Mas eu acho que Dunga agora, depois que terminou a Copa América. Com Dunga ou sem Dunga, Júlio, o Brasil corre risco de ficar fora da sua primeira Copa do Mundo? Eu acho que não, porque na hora do vamos ver, eu acho que a camisa amarelinha ela pesa. Agora vai ser uma competição, vai ser umas eliminatórias bastante difíceis, complicado. Jogar no território inimigo é bastante complicado, na altitude, com a pressão de Montevidéu, de Buenos Aires, vai ser muito complicado. Mas eu acho que o Brasil tem condições, tem material humano para isso. E na hora do vamos ver, eu acho que a camisa ela vai prevalecer. Claro que a gente espera que seja uma coisa mais tranquila, mas do trabalho que a gente tem visto ultimamente, eu acho que vai ser de arrancar os cabelos. E as eliminatórias começam em outubro, né? O sorteio agora em julho, da ordem dos jogos. O Brasil não tem o Neymar nos 2 primeiros jogos, até isso, né? Porque a punição é estendida da Copa América. Então o Brasil com dificuldades para começar essa competição, que promete ser a mais difícil de todos os tempos. Viu? Sem dúvida. Você vê risco do Brasil ficar fora? Eu vejo. Mundial da Rússia? Eu vejo um risco, mas assim, um risco que se o time treinar... São 4 e o quinto vai para a repescagem ainda. Pode perder essa vaga, né? Estavam dizendo que pode perder essa vaga da repescagem, a quinta vaga, que vai com a Oceania, não é isso? Então, realmente é complicado você achar que não vai correr risco. A Copa América, ele não ficou entre os 4, então, teoricamente, você tem um risco de você não classificar. Mas o risco é pequeno, são vários jogos, é uma competição longa, uma competição mais longa do que a Copa América. Então, pontos corridos é diferente de mata-mata. Então, eu acho, existe o risco, existe, mas eu acho um risco pequeno. Até pelo material humano que o Brasil tem, diferente dos outros países. Por exemplo, se o Uruguai perder 3 jogadores, o Peru perder 2 jogadores, acho que para repor esses jogadores fica... O Uruguai estava sem Suárez, Você né? acha esse grupo da Copa América muito qualificado, Júlio? Não, eu acho que tem jogadores que ficaram de fora, que poderiam estar aqui, mas eu acho que o principal problema do Brasil não são os jogadores. Eu acho que os jogadores são esses mesmo, a gente não tem mais o Ronaldinho, não tem mais o Romário, esses caras não existem mais pra gente. Então eu acho que tem que partir do treinador, tem que partir do comando, de um sistema de jogo bem definido, de treinamento pesado nele, porque eu acho que só a repetição desse trabalho específico vai formar um coletivo decente. A gente não só perder o gancho, voltar um pouquinho pro jogo de sábado. Thiago Silva, o que acontece com ele, hein? O lance do pênalti que ele cometeu, meteu a mão na bola, muito semelhante ao pênalti que ele cometeu na Liga dos Campeões esse ano, no jogo Chelsea e PSG. O que acontece? É falta de controle emocional? É realmente o jeito que ele sobe, o impulso que ele toma? O que acontece com o Thiago Silva? Sinceramente, é um descontrole emocional. É você tá vendo que o jogo tá perigoso, o jogo que o Brasil não tá jogando bem. E, inclusive foi uma mão dupla, né? Porque depois da mão dele ainda teve a mão do Daniel Alves embaixo. É despreparo, é um jogador que não tá preparado nem para ser capitão, como foi na Copa do Mundo, nem para ser titular. Ele não tem condições emocionais, ele é habilidoso, ele é um bom zagueiro, tecnicamente falando, mas emocionalmente falando ele é perdido. Quando o jogo aperta, ele entrega. Aperta que ele entrega, né? É isso que se fala. Eu não vejo muita confiança nesse tipo de zagueiro. Eu acho que o zagueiro às vezes, ele precisa ser zagueiro. Acho que falta para essa geração de zagueiros. Eu sou zagueiro, saber jogar fácil, saber a hora de dar um bombão. Mandar pro mato, né? Eu acho que a gente tá com jogadores muito classudos, né? A gente tá com jogadores defensivos muito classudos e eu acho que numa decisão tem que arrepiar, tem que ser um jogador mais aguerrido, mais coração. São considerados os 2 melhores do mundo, né? Ele, o Thiago e o Davi Luiz. Pra mim, não. Pra mim, eu acho que é mais mídia do que bola. Mas tem um exemplo aí, a gente tem um exemplo de Mascherano. Quando tem que sair jogando com a bola, sabe sair jogando. E quando tem que chegar firme, chamar o jogador, o companheiro dele na grande, ó, vamos acordar, ele chama. E é assim, eu acho que esse jogador, um Dunga, a gente não tem no campo. Tá aí uma análise aí, um raio-x da situação do Brasil e pensando aí
no futuro o que é que vai acontecer nas eliminatórias que começam em outubro, eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Para encerrar o nosso palpitaço, né? Começando com o jogo de hoje, primeira semifinal, Chile e Peru, Diego Toscano. Chile. Seco assim, Chile, sem nenhum comentário, só Chile. 2-0. Tá bom. Hoje não vai ter nada diferente, né? Dedada, essas coisas não, né? O Rara não joga, ele tá suspenso, o Rara pegou 3 jogos, então não joga, o Gonzalo Rara perdeu aí a Copa América. Júlio, Chile e Peru. Eu vou continuar no Chile, até porque eu falei que o Chile ia ser campeão, o craque ia ser tá na briga ainda pelo bolão. Né? Eu tô pontuando bem aí, então eu aposto no Chile, mas é uma partida interessante no sentido de que o Chile tem muita posse de bola, mas pouca finalização. Diferente do Peru. Se expõe, né? Diferente do Peru, que tem pouca posse de bola, mas finaliza mais, chuta mais o gol. Então, é um duelo interessante, mas 2-0 Chile. 2-0 Chile. Amanhã, Argentina e Paraguai. Acho que esse é o jogo mais fácil. Mesmo o Paraguai tendo empatado com a Argentina no primeiro jogo, acho que a Argentina vai passar. Vai apanhar um pouco, porque os paraguaios vão marcar bastante, mas 2-0 Argentina. Eu tenho que arriscar. Eu tenho que arriscar, porque eu tô um pouco abaixo no bolão. Tá todo mundo do bolão. Não, calma. Ainda não. Tem um cara que tá empatado comigo aí. Então eu vou arriscar, eu vou botar um Paraguai. Vou botar o Paraguai do mesmo jeitinho do jogo contra o Brasil, sem jogar nada, sem dar um chute pro gol. É o sentimento brasileiro ou é o palpite mesmo? Não, é um palpite. Discordando de alguns aí que adoram torcer pra Argentina, eu vou torcer pro Paraguai. Vamos botar o Paraguai. 1-0, 1-0. Tá aí o resultado ousado do Diego Toscano. Se acertar aí, pontua sozinho praticamente. Bom, valeu Júlio, valeu Diego. Esse foi o nosso debate especial do Copa América hoje. E a qualquer momento a gente volta direto da redação do Jornal do Comércio.